Olá a todos, gostaria de agradecer pela presença aqui em mais uma série VX do Coral. Bom, eu estou aqui com a Isa hoje, a Isa faz parte do time de relacionamento da VX. E com vocês, André Rocha Franco, nosso convidado. Ele é um grande parceiro da VX, assim como o Azurity. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre audiência pública, para sanar as dúvidas aí do pessoal quanto a essa modalidade. O André é um especialista nessa área, ele vai contar um pouquinho para a gente hoje o que é isso, para que ela serve, quais são as etapas, em que situações que essa audiência pública é requerida. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao André por estar aqui com a gente hoje e queria passar a palavra para ele fazer aí uma abertura. Isa, quer falar alguma coisa, dar um oi pro pessoal? Eu acho que só agradecer mesmo a presença do André. Tenho certeza que será uma entrevista muito proveitosa, até porque é um tema que gera bastante dúvida, né? É uma coisa muito importante para a população saber. Então, muito obrigada, André, pela sua presença. Isso. Então, André, se você quiser dar um oi pro pessoal, falar um pouquinho, depois a gente começa a entrevista. Então. Olá, pessoal. Boa noite. Agradecer esse convite, né? Excelente, sobretudo a parceria com a VX. É uma felicidade enorme estar aqui para falar de um tema assim, fundamental, que é um dos princípios da democracia, e audiência pública é uma forma de garantir que a sociedade conheça os processos públicos, né, todos os trâmites relacionados à administração pública e possa também dirimir dúvidas, emitir sua opinião. Então, assim, acho que vai ser bem legal a gente bater um papo sobre isso. Bom, vou me apresentar, não sei se... eu sou coordenador técnico hoje na Azurity Engenharia e Meio Ambiente, que é uma empresa de Belo Horizonte. Também sou professor universitário na PUC Minas. E, bom, é isso. Obrigado novamente pelo convite. Show de bola, André. E me conta, você tá em Minas? Onde que você tá? Então, estou nessa saga de várias viagens aí pelo Brasil. Agora estou na Bahia. A gente está conduzindo aqui um estudo ambiental de um empreendimento que a Azurity assumiu nesse projeto. E a gente está na fase inicial de fazer os estudos, de entender, compreender a realidade. E assim, nesse projeto em específico, a audiência pública deve acontecer pela complexidade do território, da temática também. Então, assim, só para ilustrar um pouco disso, a gente está sempre rodando por aí. Hoje a gente está na Bahia. Show de bola. E se quiser falar um pouquinho aqui para o pessoal, o que é a Azurity, né? Quem é a Azurity, para quem não conhece, acho que também é importante. Beleza, Amanda. Bom, a Azurity é uma empresa de consultoria ambiental. Ela tem um histórico de 15 anos, né? Foi fundada em 2006 e tem uma experiência muito forte no ramo do setor elétrico, né? Com empreendimentos do setor elétrico, hidrelétricas, parques eólicos, solares e também outros empreendimentos de infraestrutura. E também na condução de programas, tem uma equipe bem ampla, assim, bem integrada, com vários tipos de profissionais, biólogos, geógrafos, engenheiros, enfim, são vários profissionais atuando em uma sinergia bem legal nesses projetos, né? Bom, é isso. Então, a Azurity, como eu já falei, ela está sediada em Belo Horizonte, mas tem uma atuação no Brasil inteiro, e a gente está aí desenvolvendo os estudos de uma forma imparcial, que eu acho que é um princípio... tem que ser fundamental nas consultorias ambientais para, de fato, a gente apresentar os estudos ambientais numa perspectiva ampla, envolvendo questões sociais, biológicas e físicas, e sempre para garantir os melhores produtos, né, que sejam os mais coerentes com a realidade local, para dar subsídio para o órgão público tomar a melhor decisão. Né? Então, acho que é um pouco do papel da consultoria e um pouco do que a Azurity faz. Show de bola. A VX tem o prazer de ser parceira da Azurity há muitos anos. Então, essa entrevista aqui, inclusive, pessoal, é fruto de uma visita que a gente fez lá em Minas. Então, eu gostaria de agradecer a Azurity, agradecer ao Luciano Cota, a Joana também, além de agradecer o André mais uma vez. E, bom, para quem ainda, então, tinha dúvida sobre o que é uma audiência pública, a gente vai começar aqui a destrinchar sobre o tema agora. Então, eu vou fazer algumas perguntas, a Isa vai fazer outras perguntas para o André, ele vai respondendo para vocês, e no final, quando a gente tiver com esse conteúdo publicado, a gente pode até mandar perguntas por e-mail da VX, mandar para o André, eu tenho certeza que ele vai estar sempre aberto
ajudar quem está interessado a aprender. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Eu queria saber, André, o que é uma audiência pública? Bom, a audiência pública, ela assim, foi um ganho enorme da Constituição de 88, como uma forma de garantir a transparência, né, dos processos públicos, administrativos. E também tem um termo muito comum em audiência pública, que é a oitiva, né, um processo também de escuta da sociedade referente a processos de grande relevância, de interesse também para toda a sociedade. Então, a audiência pública é uma reunião pública, né, uma reunião de consulta, que é feita para apresentar diferentes processos, estudos. Ela não se restringe ao licenciamento ambiental, que eu acho que é uma coisa que a gente vai direcionar a nossa conversa, mas ela está envolvida com todos os processos administrativos públicos, né? Se for demandada por determinados atores, ela tem que ser realizada, justamente para garantir essa transparência, o diálogo, a oitiva, e essa comunicação com a sociedade referente às questões públicas. Então, de fato, é um instrumento de materialização da democracia brasileira e importantíssima para a participação social. Perfeito, André. Acho que foi uma ótima pergunta para a gente dar aí o primeiro pontapé. Agora, a próxima pergunta a Isa vai fazer aqui para você. Sim, com certeza. Bom, então, como você disse, você envolveu aí toda a sociedade numa audiência pública. Então, isso quer dizer que qualquer interessado pode participar de uma audiência pública. Sim, qualquer pessoa pode participar de uma audiência, né? É um pressuposto da audiência pública. O solicitante, né, da audiência garantir uma divulgação ampla para toda a sociedade, sobretudo aos interessados diretos, né, por aquele assunto específico. Né? Então, por exemplo, falando de licenciamento ambiental, nos municípios onde determinada atividade ou empreendimento vai ser implantado, tem que haver uma divulgação ampla desse expediente para que a sociedade possa participar. Né? E no caso do licenciamento, o empreendimentos específicos sujeitos a RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, tem que garantir tanto o custeio quanto a participação dessas comunidades que vão ser diretamente afetadas nessa reunião pública. Então, assim, todo mundo pode participar, né? E assim, é imperativo que as pessoas participem. Assim, quem nunca participou e está imerso assim, num sistema de governo que é democrático, por essência, né? Tem que conhecer, tem que participar. Na área ambiental, são vários exemplos, não só o licenciamento, criação de unidades de conservação, é um outro exemplo também muito comum, em que audiências públicas são solicitadas e é pré-requisito da legislação que instituiu, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, assim, é importante, fundamental e desejável que todos participem da audiência pública. Né? A questão é quem pode solicitar. Né? Na questão ambiental, alguns atores específicos podem solicitar uma audiência pública. Em nível federal, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a 009, que ela elenca alguns atores que podem solicitar uma audiência pública. Participar, a gente já sabe que todo mundo pode. Agora, solicitar, existem alguns entes específicos que podem fazer essa solicitação. Né? Então, o Ministério Público é um desses atores, né, desses entes, cuja função é garantir, de fato, os direitos para a sociedade, né? E a audiência pública pressupõe isso. Se há um interesse coletivo em discussão, é importante que haja uma audiência pública. Um outro ente assim, que pode solicitar é uma entidade da sociedade civil organizada, uma entidade civil, né, que pode solicitar também uma audiência pública, e também um grupo com no mínimo 50 pessoas. Né? Se 50 pessoas se organizarem, né, tiverem um propósito comum, quiserem solicitar uma audiência pública, isso também pode acontecer. Esse grupo, né, de atores, ele pode ser expandido de acordo com a legislação específica de cada estado brasileiro. Né? Aqui em Minas Gerais, lá em Minas Gerais, melhor dizendo, né, tô aqui na Bahia, mas lá em Minas, que é um estado que a gente tem uma atuação mais sólida, mais consolidada, a gente tem uma deliberação normativa do Conselho de Política Ambiental, que é a 225, que ela elenca outros atores também que podem solicitar. Né? Um exemplo é o próprio empreendedor, né, que tem interesse de implantar alguma atividade ou empreendimento, e também as prefeituras municipais daqueles municípios os quais o empreendimento vai afetar, direto ou indiretamente. Né? Então, assim, existe uma regra geral para a União e legislações específicas para cada estado que ajudam a definir
quais são as formas de solicitação, de participação também dentro de uma audiência pública. Perfeitamente. Então, eu acho que para dar continuidade assim, à sua fala, uma pergunta que vem a calhar bastante é em que situações, né, a audiência pública é requerida, pode ser requerida? Então, a audiência pública ela deve ser requerida ou irá ser requerida em processos que trazem na sua essência uma complexidade grande, né? Vamos pensar na questão ambiental, projetos que são sujeitos a estudos de impacto ambiental, ou seja, aqueles que causam impacto ambiental significativo, seja positivo, seja negativo, esses empreendimentos têm que passar por uma audiência pública, obrigatoriamente. Ou outras situações que o órgão ambiental competente achar interessante. Mas isso não se restringe, é claro, à questão ambiental. Isso vale, como eu disse, para todos os processos relacionados à administração pública. Então, normalmente se solicita, no caso de unidade de conservação, pretendo criar uma unidade de conservação numa região que tem comunidades tradicionais, rurais, que vai haver realocação de pessoas. Então, isso traz em seu processo uma complexidade grande. Então, faz necessária a realização de uma audiência pública. Então, assim, está muito relacionado a isso, a complexidade do território, do objeto que vai ser tratado, seja no âmbito do licenciamento, seja uma licitação pública, tudo isso é sujeito à realização de audiências públicas, né, que justamente para garantir, de fato, a transparência desses processos e a possibilidade de participação da sociedade. Certo, André, ótimo. Acho que uma coisa que você vem dizendo durante toda a sua fala é por que ela é importante, mas acho que é muito legal a gente deixar bem claro a todo o nosso público a real importância, assim. Então, por que você acha, por que a audiência pública é tão importante quando a gente está comentando aqui? Eu acho que todo processo que envolve... essa pergunta é fundamental, porque ela carrega, de fato, a importância da participação social nos processos públicos. Então, ela é importante justamente para garantir que a democracia vigore, que ela seja, de fato, materializada por meio dessas reuniões. E também é uma forma de diálogo, de troca de informação, de dar voz, né, às pessoas, para que o processo não seja de cima para baixo, né? A premissa da audiência pública, por mais que ela seja consultiva, ela não tem poder de veto, mas as manifestações populares são importantíssimas para que o órgão público possa tomar uma decisão mais fundamentada, né, mais coerente com a realidade. E para ver se, de fato, os processos que foram conduzidos, agora falando especificamente do licenciamento ambiental, tenham sido feitos de forma dialógica, de forma participativa, como prevê a nossa legislação. Isso vale também para unidades de conservação e para outros processos. Licitações públicas, né? A sociedade quer saber, né, o que está acontecendo com o recurso que é público. Então, assim, a maior importância da audiência pública é que a sociedade participe da gestão pública como um todo, né? E tenha, de fato, a sua percepção ouvida, né? Que a sua manifestação seja considerada nesses processos. Só para complementar uma questão, existem várias críticas com relação ao modelo de audiência pública. Pessoas dizendo que, por não ter poder de veto, não auxilia na tomada de decisão. Eu acho que muito pelo contrário, assim. Eu acho que quanto mais a gente participar, o nível de engajamento, de adesão social, de coesão social, garante, de fato, uma tomada de decisão mais justa, mais coerente, né? Então, assim, eu acho que esse é o princípio fundamental e a meta principal de uma audiência pública. Sem dúvidas, escutar as pessoas, né? O centro de tudo isso são as pessoas. Mas outra pergunta que a gente trouxe aqui para você, né? É justamente qual é o papel do empreendedor e qual é o papel do Estado na audiência pública, né? Em uma audiência pública. Bom, no caso do licenciamento ambiental, falando de empreendedor, né? E de empreendimentos, o papel do empreendedor é, de fato, trazer todas as informações necessárias referentes ao empreendimento, né, que vai ser implantado ou que está projetado para alguma localidade, trazer isso de uma forma acessível, didática, né, para toda a sociedade. A gente tem que considerar que a audiência pública, nesse momento, esse expediente, vários perfis de pessoas, de cidadãos, podem participar, né, que têm conhecimentos diferentes, saberes diferentes. Então, assim, o papel do empreendedor, em alguns casos, no
no caso de EIA-RIMA, por exemplo, empreendimentos que são sujeitos a estudo de impacto ambiental, são aqueles empreendimentos cuja complexidade é maior. O empreendedor, além de trazer as informações, ele tem que organizar essa audiência pública. Ele tem que garantir que essa audiência pública, ou pelo menos as expensas, né, relacionadas à audiência pública, ficam a cargo do empreendedor. Nos demais casos, o órgão ambiental competente que vai assumir esse papel, né, de custear essa audiência pública. Mas, de modo geral, independente da questão financeira, o empreendedor tem essa função, né, de garantir de forma transparente, de forma acessível, de forma didática, pedagógica, o acesso à informação para toda a sociedade. Né? Então, assim, porque quando a gente fala de empreendimento, o próprio processo do licenciamento ambiental, ele carrega muitas questões técnicas, né, e de difícil compreensão para uma parcela da população. Então, assim, por isso que um produto que é gerado nesse processo, anterior até a audiência pública, é o relatório de impacto ambiental, para esses empreendimentos que são passíveis de EIA-RIMA. Né? Então, o relatório de impacto ambiental é um produto com uma linguagem mais acessível, já que o EIA, o estudo de impacto ambiental, é estritamente técnico, né? Então o RIMA, o relatório de impacto ambiental, visa traduzir esse documento técnico numa linguagem acessível para todas e todos. Então, assim, a população vai ter acesso a isso, cabe ao empreendedor elaborar esse documento, divulgar amplamente esse documento em loco e em formato digital, né? Isso acontece no sítio eletrônico do órgão ambiental competente, depende da escala, né, da competência do licenciamento, se é federal, se é estadual, se é municipal, e com isso a população pode ter acesso. Então é isso, o empreendedor tem que apresentar os estudos, em síntese, né, e garantir transparência e qualidade de informação para toda a sociedade. Agora, no caso do Estado, ele é o ente, assim, garantidor da realização da audiência pública da melhor forma possível. Então, ele exerce um papel de mediação social junto à sociedade para garantir que a audiência ocorra conforme previsto na legislação vigente. Né? Um exemplo aqui em Minas, como já falei, o estado que a gente tem uma atuação maior, a gente tem todo um rito, né? As etapas da audiência pública que têm que ser seguidas e o papel de cada ator dentro desse processo. Né? E o Estado vai, de fato, presidir essa audiência pública para garantir que aconteça em conformidade, né, com a legislação. Né? Então, esse é o papel principal do Estado. Retificar qualquer questão que esteja incorreta, questionar, quando for o caso, o próprio empreendedor, para garantir que o processo ocorra de forma adequada, né, coerente às realidades pelas quais ele está lidando. Né? Então, cabe, de fato, ao Estado avaliar isso tudo. E depois da audiência, tanto no pré-audiência, que ele vai orientar o empreendedor para que conduza da maneira correta, no durante e no pós-audiência, ele também vai avaliar tudo isso. E qualquer medida equivocada, que não esteja adequada, vai haver uma solicitação de retificação. Em alguns casos, o que acontece também em audiências públicas, se houver uma alteração do projeto, se algum impacto não foi considerado nos estudos ambientais, podem ser solicitadas novas audiências públicas, né? Então, assim, e lembrando que, né, é uma questão que eu nem comentei no início, podem ocorrer mais de uma audiência pública referente ao mesmo processo, né? Tem um empreendimento que está envolvido em 3, 4, 5 municípios ou 2 estados. Então, assim, dependendo da percepção do órgão ambiental, ele pode solicitar mais de uma audiência pública. Então, de fato, o Estado, dentro do contexto democrático, exerce um papel de regulação desse expediente público, né, da audiência pública. Perfeito, André. Isso eu também não sabia, hein? Olha, você esclarecendo minhas dúvidas e de todo mundo que vai assistir aqui. Com certeza. E aproveitando esse gancho, você falou que a audiência tem muitas etapas, muitos ritos. A gente aqui que trabalha nesse meio de eventos sabe que cada evento tem suas particularidades, né? Então, aí eu te pergunto, quais são esses ritos e essas etapas tão essenciais na formação, no desenvolvimento de uma audiência pública? Então, essa pergunta é ótima. Obrigado, Luísa. Obrigado, Amanda. A primeira etapa de uma audiência pública, da realização de uma audiência pública, é a solicitação da audiência pública. Né? A gente está falando no âmbito do licenciamento, que é o nosso objeto de trabalho, né, e tal. São várias possibilidades. Né? Em nível federal, a resolução CONAMA
fala o seguinte, olha, após a entrega dos estudos ambientais, do EI e do RIMA, né, do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, aqueles atores passíveis de solicitação de uma audiência pública, que a gente falou, Ministério Público, entidade civil, um grupo de 50 ou mais pessoas, podem solicitar essa audiência pública. No caso de Minas, né, a deliberação normativa 225 fala o seguinte, olha, abriu, formalizou o processo de licenciamento ambiental, esses atores, né, além das prefeituras, do empreendedor, têm 45 dias para solicitar essa audiência, né, solicitar uma audiência pública, formalizar esse pedido de audiência pública. Então, assim, existe uma certa variação em termos do estado, de estados, né, no Brasil, para que ocorra esse pedido de audiência pública, né? Então, tem situações que só o empreendedor que pede, tem situações que é algum comitê de bacia hidrográfica, alguma entidade que atua no território, ou então o próprio Ministério Público, para garantir transparência ao processo, né, o direito das pessoas, ou então, caso a população se engaje, se mobilize para esse propósito, eles podem solicitar. Bom, feito isso, né, o órgão ambiental vai receber essas solicitações, aí inicia-se o processo de organização da audiência pública. Né? Para organizar a audiência pública, hoje a gente está vivendo num contexto de pandemia de Covid-19 e alguns estados já criaram, inclusive, legislações específicas para a realização de audiências públicas virtuais, né? Para garantir que a administração pública não fique estagnada, né? Que os processos continuem. Né? Então, assim, isso também é uma possibilidade. De toda forma, presencial, virtual, híbrido, né? A gente acabou de realizar uma audiência pública híbrida pela Zurich, tem que haver esse processo de elaboração de um planejamento para essa audiência. Como que é feito esse planejamento? A gente resgata o diagnóstico que foi feito, a gente realiza novas interlocuções com atores do território, formata parcerias. Então, para isso que serve essa etapa de planejamento de organização. Né? Então, assim, feito isso, entendendo ou compreendendo novamente o território, né, após o diagnóstico que foi feito lá atrás, no EIA-RIMA, a gente começa a divulgar a audiência. São feitos convites, são produzidos materiais gráficos, vários instrumentos de comunicação são adotados para garantir amplo acesso da sociedade, principalmente da população que está ali diretamente atingida, ou potencialmente atingida pelo empreendimento, melhor dizendo, que ela tenha acesso às informações gerais da audiência pública. Formas de participação, como se inscrever no caso de audiência pública virtual, que a gente tem uma limitação de pessoas no mesmo ambiente, só por esse fator, né? Os demais não, a gente tem que garantir que todos participem, né? Em tese não pode haver limitação de público, só por fatores de pandemia e outros fatores sanitários, né, que venham a acontecer. Então é feita essa divulgação, isso faz parte do processo de divulgação. E junto com isso, a publicização da audiência, né? Tem que torná-la pública. Isso é feito aí em parceria com o órgão ambiental, com os vários parceiros, né? Aí as várias formas de divulgação, a sociedade tem que ficar sabendo, né? Quem está organizando tem que garantir que a sociedade, a população, fique sabendo desse evento. Né? Então, bom, dentro desse processo de divulgação ainda, é feita uma publicação de um edital de convocação. No licenciamento ambiental, o órgão ambiental competente publica esse edital de convocação em seu sítio eletrônico e tal, para que a população tenha acesso. E também são feitos convites específicos para alguns atores estratégicos. Né? Quando a gente pensa em licenciamento ambiental, a gente fala de comitê de bacia hidrográfica, a gente fala de Ministério Público, a gente fala de comarcas relacionadas à gestão ambiental, independente do nível de competência do licenciamento. Então, assim, vários atores, prefeituras municipais relacionadas a esse processo, então também são feitos esses convites. Bom, divulgamos amplamente, né, tornamos pública esse momento da audiência pública, aí acontece a realização da audiência. Então, em cada estado, né, existem ritos específicos para a audiência. Mas, de um modo geral, como que acontece? Né? Primeiro, o hino nacional é tocado, então tem todo o processo clássico da administração pública, e depois o empreendedor apresenta os estudos ambientais junto com a equipe técnica que o realizou, né, que realizou esses estudos. Isso a gente fala de consultoria ambiental. Né? A consultoria apresenta, o empreendedor apresenta o empreendimento, apresenta as tecnologias que vão ser adotadas, as alternativas locacionais. Olha, por que eu fiz aqui e não fiz ali? Né? Então, isso tem que ser apresentado
durante uma audiência pública, até para a população entender, porque essas dúvidas são comuns. Por que vai fazer justo aqui esse empreendimento? Não vai fazer naquela outra região, naquele outro município? Aí existe uma questão locacional, né? Algumas categorias de empreendimento têm rigidez locacional, o minério está ali, né? Então, assim, existe uma certa rigidez locacional. Isso também no caso de empreendimentos hidrelétricos, existe uma possibilidade de alternativa locacional, mas tem que ser compatíveis com a questão da geração. Então, assim, são várias questões que são consideradas e devem ser apresentadas para a população entender todo esse processo. Durante essa etapa de apresentação, a equipe técnica também conduz a apresentação muito aberta e didática dos estudos ambientais, né? Porque vai vir um monte de profissional falar de geologia, falar de biologia, que são áreas de conhecimento muito técnicas, assim como outras, e é preciso traduzir essa informação para a população e, principalmente, apresentar quais impactos que vão ser gerados por aquele empreendimento. Quando a gente fala de impacto, existe uma conotação, parece que negativa, né, um estigma do impacto, mas ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, cabe, né, à equipe técnica, ao empreendedor, apresentar esses impactos, essas possíveis alterações que vão ser causadas pela implantação do empreendimento, para justamente a população ficar ciente, né? Por mais que ela já tinha tido acesso aos estudos, ao RIMA, principalmente, agora ela vai entender isso a partir da voz, né, do empreendedor. Então, assim, para ajudar, né, a subsidiar possíveis manifestações durante a audiência pública. Né? Então, pronto. Feito isso, né, são apresentados os estudos, o empreendimento, a sociedade pode se manifestar. Né? Então, assim, considerando o que foi apresentado, considerando o acesso à informação pelos estudos ambientais, a população vai ter a oportunidade de se manifestar de forma oral, de forma escrita, né? Por que oral e escrita? Justamente para garantir ampla participação. Tem situações que a pessoa fica mais tímida, né? Não quer expor a sua percepção, ela pode escrever, pode se manifestar também de forma anônima. Então, assim, são várias possibilidades de participação. Isso ocorre normalmente após a apresentação dos estudos pelo empreendedor. Feito isso, né, um processo final, é feita uma consolidação, uma conclusão. O solicitante, quem solicitou a audiência, seja o empreendedor, o Ministério Público, a entidade civil ou um grupo de 50 pessoas ou mais, prefeituras, depende do estado, pode também manifestar a sua percepção. Né? Então, assim, isso pode ocorrer antes da manifestação de todos ou depois, isso depende muito do instrumento legal de cada estado. Feito isso, findado isso, é concluída a audiência pública e é lavrada uma ata, né? É feita uma ata desse momento, né, da audiência pública. No caso do licenciamento ambiental aqui do estado de Minas Gerais, lá do estado de Minas Gerais, é feito um relatório síntese, né, que vai consolidar todas as informações da audiência, as evidências, né, as participações, as respostas. É feita uma transcrição de toda a audiência, também uma gravação e depois transcrição, e isso é formalizado, né, junto ao órgão ambiental competente, né, dentro de um prazo estipulado pelo próprio órgão ambiental. Aqui em Minas são 15 dias úteis após a realização da audiência. Essa ata é apresentada com toda a documentação e quaisquer estudos... quaisquer estudos que venham a ser feitos na região. Olha, eu posso fazer um estudo depois, tem que ter uma responsabilidade técnica, eu posso apresentar isso, né, para mostrar uma situação diferente daquela que foi apresentada durante a audiência. Isso pode ser feito, e toda essa documentação tem que ser organizada e protocolizada dentro do órgão ambiental. Né? Isso é apresentado junto com o licenciamento ambiental, com os demais documentos, né, e processos relacionados. Então, assim, de modo geral, esses são os ritos e etapas da audiência pública. Certo. Então, a gente pensou aqui, organizou todas essas informações na nossa cabeça, né? E pensou aqui que tem alguns pontos de atenção que são os mais importantes, né? Você trouxe um panorama geral, e eu acho que a gente também precisa saber quais são os pontos de atenção mais importantes na hora aí da realização de uma audiência pública bem-sucedida. Pensando aqui, eu acho que a comunicação horizontal é um ponto bem importante, né? Algo que você frisou bastante.
Mas, além disso, a comunicação horizontal, obviamente, com a população, para todo mundo estar por dentro, entender aquela linguagem, né? Eu já tive a oportunidade aí de assistir uma audiência pública e você falou para a gente que a consultoria ambiental, ela tenta deixar bem claro, assim, como um empreendedor, para que as pessoas conseguirem entender a mensagem que eles estão tentando passar ali, elas captarem, né? Mas, além disso, quais são os outros pontos importantes que você acha que é legal o pessoal saber aqui para eles ficarem de olho aí nas próximas audiências públicas que eles participarem, que eles forem realizar? Bom, a comunicação horizontal, a ampla divulgação, eu acho que sem dúvida nenhuma, o principal ponto, né, que merece uma atenção sempre. Porque às vezes a informação não chega. Eu acho que, Amanda, a gente precisa primeiro compreender a realidade, né? Entender qual é a realidade que está sendo investigada ou sujeita à possível implantação de empreendimentos ou atividades causadoras de impacto, para a gente ver qual a melhor forma de comunicar com essas pessoas, né? Então, assim, é claro que isso pode ter vindo lá atrás num diagnóstico socioeconômico, mas é sempre bom fazer um novo mapeamento para entender essas realidades, compreender as melhores formas de chegar nas pessoas. Às vezes a gente pensa, a gente vai divulgar uma audiência pública na internet, mas a comunidade tal não tem acesso à internet, ou tem pouco acesso. Então, assim, antes da gente pensar em comunicação e divulgação, a gente tem que fazer traçar um perfil socioeconômico daquela comunidade, para a gente pensar as melhores formas de divulgação, né, que aí entra esse processo, né, de comunicação horizontal, de garantir ampla participação. É pressuposto, né, que as empresas façam isso no caso de empreendimentos, né, ou então o órgão público, quando lhe for competente. Então, assim, aí que entra essa ampla divulgação, esse entendimento da importância de que todos fiquem cientes daquilo que vai ocorrer, da audiência pública e qual que é o propósito, né, qual que é o objeto ali que está sendo fruto ou que vai resultar, se desdobrar em uma audiência pública. E esse é um ponto fundamental. Outra questão é que o local de realização de audiências públicas presenciais, né, a gente está falando aqui de contexto de pandemia, é a acessibilidade, né? Então, a população tem que ter um acesso garantido a esse espaço, né? Não posso cobrar para a pessoa para querer participar de uma audiência pública. Esse acesso tem que ser garantido livremente, né? Então, isso também é um ponto fundamental. E essa acessibilidade não é só financeira, né? A gente tem que entender qual que é o tipo de público que pode participar, né? Então, todo perfil de pessoas, né? Pessoas com deficiência também tem que ser garantida a participação. O organizador da audiência tem que garantir a segurança de todas as pessoas, tem que garantir que a audiência seja entendida por todo mundo, né? Então, assim, eu falo isso, quem vai apresentar um estudo ambiental, por exemplo, tem que trazer na sua apresentação uma linguagem também muito acessível. Isso é fundamental para que a audiência pública tenha sucesso, né? Perante aquilo que vai ser apresentado, para que não seja questionada, porque a audiência pública é uma etapa fundamental do licenciamento, né? Ela vai orientar um parecer do órgão ambiental que, no caso de Minas, né, um conselho ambiental vai votar na concessão ou não de uma licença. Então, assim, o empreendedor tem que ter o cuidado para que, no caso ele seja o responsável pela audiência pública, e a RIMA, né, empreendimentos sujeitos à RIMA, tem que considerar isso tudo, né? Que a realização adequada de uma audiência pública é condição fundamental para que o licenciamento ambiental seja bem sucedido, né? Então, assim, todos esses cuidados, acessibilidade, segurança, transporte para a população, tudo isso são prerrogativas para que uma audiência seja, de fato, corresponda àquilo que ela foi pensada e planejada, né? Então, eu acho que são esses momentos, assim, essas etapas que têm que ser cumpridas com muita eficácia para garantir ampla participação. Concluindo essa fala, eu acho que esse é o propósito fundamental, garantir ampla participação, seja na divulgação, seja durante a audiência pública, todos terem a possibilidade de se manifestar, nem que seja posteriormente, né, que isso é também um indicativo legal. Eu não consegui participar, aqui lá em Minas tem essa questão. Existe um número limite de manifestações, senão também a audiência vai ficar durante 2, 3 dias acontecendo, ou mais, né? Mas os atores podem participar no pós-audiência pública. Eles vão ter um período para apresentar os seus estudos, as suas manifestações. Isso também é uma boa prática
dentro de audiências públicas, né? Que as pessoas tenham tempo, né? Às vezes não consegui participar no momento, quero manifestar a minha opinião, quero tirar alguma dúvida, né? Justamente para ajudar. Isso também revela lacunas de estudos ambientais, né? A gente está falando aqui só de cenários muito positivos, né? Mas alguns estudos ambientais deixam algumas lacunas. E a sociedade, retomando a segunda pergunta, na verdade, que fala da importância da audiência pública, é justamente isso, né? Revelar algumas situações que não foram feitas adequadamente. Então, a população tem que ter esse olhar, né? Tem que estabelecer o seu papel de cidadão, de fato, né? De cidadão e cidadã. Então, assim, durante esse processo também que essas questões vão aparecer, né? Isso vale para todo perfil de grupo social, né? Às vezes tem um pesquisador que fala, por que você não fez esse estudo específico? Você não estudou aquela caverna, aquele sítio arqueológico, né? Que a gente sabe que tem lá. Então, isso demonstra fragilidades do estudo. Isso tem que ser corrigido, tem que ser complementado. Então, a audiência pública é para isso também, né? Para garantir que a população manifeste, de fato, a sua percepção sobre aquilo, né? Tire dúvidas. Às vezes, muitas promessas são feitas e não são cumpridas. Então, assim, isso tem que ser questionado durante todo esse processo do licenciamento ambiental. É muito legítimo, é de fato garantir a legitimidade desse processo. Olha, seguimos os ritos, né? Pergunta anterior, as etapas corretas do licenciamento ambiental. Isso é muito bom para o empreendedor. Isso não deve ser visto como uma barreira para o empreendimento qualquer, né? Pelo contrário, existe até uma linha recente de se pensar o licenciamento ambiental no mundo, que é a licença social para operar, né? Hoje a gente não tem, no Brasil, por exemplo, uma legislação que obriga o empreendedor a obter essa licença. Mas é de muito bom tom, né, garantir que a sociedade entenda, compreenda e aceite o empreendimento, né? Então, assim, esses esforços são muito válidos para isso. Então, uma audiência pública bem feita, sem dúvida nenhuma, contribui para essa obtenção de uma licença social para operar. Que o empreendimento tenha sucesso, tenha participação, traga a população para próximo do seu projeto, do seu empreendimento, né? Transparência é sempre importante. Eu acho que é um pré-requisito fundamental para qualquer projeto que venha a ser instalado. Não fazer as coisas de cima para baixo, fazer de forma horizontal. É a comunicação horizontal que se trouxe, né? Então, assim, uma audiência pública bem organizada, bem planejada, bem divulgada. Não, eu vou evitar aquela pessoa, aquele grupo, né? Porque eles são muito radicais. Isso jamais pode ser feito dentro de uma audiência pública. Pelo contrário, é um momento para isso mesmo, para estabelecer diálogos. A audiência pública não prevê consenso. Não é pré-requisito de audiência pública. Não é que todo mundo tem que sair de lá com a mesma ideia. Não é isso, né? É justamente para que várias opiniões, diferentes atores, diferentes contextos, possam ser escutadas, né? E consideradas dentro do processo do licenciamento ambiental. Então, novamente, voltando à pergunta, esse é o ponto-chave de uma audiência pública. Todo mundo tem que saber daquilo que está acontecendo. É claro que o órgão ambiental, isso também é uma informação acho que de interesse público, de toda a sociedade, eles divulgam, né, em seus websites e tal, os locais e as audiências públicas. Eu quero participar, como é que eu faço? Tem vários alunos que falam, André, nunca participei de audiência pública, quero participar, como é que isso é possível, né? Então, existe uma lista de audiências públicas que são divulgadas periodicamente pelo órgão ambiental competente, que as pessoas podem ter acesso pela internet, ou então no próprio órgão ambiental, né, ter os telefones de contato, para saber quando que uma audiência pública vai ser realizada, onde, quais são os requisitos e tal para a participação. Então, tudo isso é divulgado e deve ser divulgado amplamente. Certo, e aí eu tô aqui com a Isa, né? A gente pensou aí numa pergunta para fechar essa nossa conversa. A Isa vai fazer para você, eu vou colocar até aqui na tela, porque deve ser uma pergunta um pouquinho mais polêmica. Sim, acho que esse é um termo que está na moda. Qualquer situação que a gente vá conversar, qualquer evento, qualquer entrevista, sempre tem. E o pós-Covid? Então, acho que as empresas públicas estão sofrendo, entre aspas, estão sofrendo alterações, assim como todas as outras situações, né? Então, que muita coisa talvez veio para ficar, é uma questão que fica. Então, muitas audiências públicas sendo feitas online, de forma híbrida. O que você acha de tudo isso? Será que isso vai se manter? O que você acha desse pós-Covid?
Bom, a pandemia da Covid-19 nos pegou de surpresa, né, gente? Isso, para a administração pública, também gerou, não só para os empreendimentos e empreendedores, para a administração pública e para a sociedade como um todo. Mas falando da administração pública, gerou um baque muito grande. Vários processos foram interrompidos, né? Até por questão de segurança sanitária da população, a gente não podia fazer isso tudo. Eu estou aqui na Bahia agora, no ano passado, a gente teve que interromper algumas campanhas de campo justamente pelas restrições de locomoção em virtude da Covid-19. Então, assim, digamos que a gente não estava muito preparado para um cenário de Covid-19. Mas considerando todo esse tempo que passou, desde a emergência da pandemia em todo o mundo, o órgão ambiental, os empreendedores, a sociedade teve que se adaptar, né, a diferentes situações. Isso não vale só para a audiência pública. Se a gente for pensar na educação brasileira e mundial, ela está cada vez mais tendo que se adaptar às condições da pandemia de Covid-19. Isso, é claro que é trágico, é terrível falar em pandemia e em ponto positivo de uma pandemia de Covid-19, mas sem dúvida nenhuma, um desdobramento, usando um termo melhor, para esse cenário de pós-Covid, seja uma melhor adaptação à realidade virtual, né, ao mundo virtual. E a gente viu isso numa audiência pública recente que a gente fez agora no mês de julho, com a parceria da Viex, que o conhecimento que a população obteve durante esse processo de pandemia sobre o uso de novas tecnologias de informação e comunicação foi fator positivo, assim. É ruim falar de coisa positiva de pandemia, mas esse incremento de conhecimento frente a esse cenário tão trágico e desafiador ajudou a gente organizar, planejar e executar uma audiência pública virtual. E a gente, híbrida, né, melhor dizendo, mas teve uma dimensão virtual. E a gente viu isso pela participação, né, durante o evento, no chat do evento, presencialmente, pós-evento, por meio de e-mail, WhatsApp, enfim, várias possibilidades de comunicação. Então, assim, abriu essa porta, né, que eu acho, uma percepção individual, que dificilmente a gente vai sair dela, né? A pergunta da Amanda e da Isa foi muito nesse sentido. E o pós-Covid? Eu acho que isso não é mais uma barreira, né? Eu acho que vai ser uma tendência. Não que o presencial vai ficar de lado, né? Eu sou professor, eu adoro aula presencial, assim. Mas, assim, descobri coisas incríveis também na modalidade virtual. Então, assim, eu acho que é uma tendência para toda a sociedade, para todos os setores da sociedade. A gente está aqui fazendo uma reunião, né, virtualmente, por meio de plataformas, e a tecnologia também deu um boom, né, nesse contexto de pandemia. Várias novas plataformas de diálogo apareceram e tal, foram aprimoradas. Então, isso mostra um pouco do efeito desse cenário. Então, eu acho que é isso. O pós-Covid, ele carrega em si essa possibilidade de realização de várias situações também de forma virtual. A questão que a gente tem que tratar e relativizar sempre nesse cenário é o acesso, né? Por mais que a gente pense, todo mundo hoje tem um WhatsApp, mas nem sempre uma comunidade remota que está isolada, ela vai ter a mesma qualidade de acesso, a mesma constância do acesso. Então, isso, para garantir, de fato, justiça social, que eu acho que é um pré-requisito de todos os instrumentos de participação social, a gente tem que garantir que essas pessoas tenham esse acesso, né? Tem vários projetos aí, Brasil, mundo afora, para garantir educação digital tecnológica para todas e todos. Então, é muito nesse caminho. A gente não pode aceitar ir numa onda, vamos fazer tudo virtual, sem que a nossa sociedade esteja pronta, né, para esse cenário. Então, assim, por mais que seja, eu vejo com bons olhos a possibilidade de também, não de abdicar de um cenário presencial, mas de incluir nesse bojo todo também a possibilidade de se fazer a transmissão virtual. Vou falar um pouco da experiência que a gente teve recente, né? A gente elaborou um plano de comunicação social e a gente fez um estudo muito detalhado sobre as vantagens e desvantagens de um modelo virtual. As desvantagens, de fato, é que às vezes a pessoa não consegue participar e tal, fica com dificuldade de acesso à tecnologia, mas, por outro lado, as vantagens dessa modalidade virtual ou híbrida é de pessoas do mundo inteiro poderem participar de um expediente público no município do interior de Minas Gerais ou de qualquer estado brasileiro. Então, assim, isso garante participação ampla, né? Garante percepções diferentes, olhares diferentes.
formas diferentes de se manifestar. Então, assim, tem prós e contras. Vamos tentar estabelecer uma condição melhor para que, de fato, esse cenário pós-Covid, que em breve a gente torce para que aconteça, possa, ao mesmo tempo, garantir que modelos mais antigos, né, já consolidados, como a modalidade presencial na educação, ou numa audiência pública, ou em outros formatos de participação social, aconteçam, mas sempre trazendo também a importância da tecnologia, né? É aquela coisa, vamos respeitar a tradição, mas, ao mesmo tempo, valorizar a inovação. Então, isso, conjugar essas duas dimensões, eu acho que é um caminho muito fértil para qualquer forma de participação social. Mas, primeira coisa, vamos garantir que as pessoas possam participar e consigam participar. Sem dúvidas, André. Então, eu anotei algumas palavras aqui. Eu acho que transparência é uma delas, acho que é um dos pontos centrais de uma audiência pública. E outro ponto que eu acho são as pessoas, né? Não tem nada mais importante uma audiência pública do que as pessoas, atingir as pessoas de uma forma positiva e dar voz aí a todos os atores que estão envolvidos, sejam eles do governo, sejam eles das consultorias ambientais, do órgão público, e também a população aí que vai ser afetada pelos empreendimentos, positivamente ou negativamente. Tudo tem um lado bom e ruim aí. Mas, André, eu queria passar a palavra para você de novo, para você fazer um fechamento, mas antes disso, gostaria de te agradecer muito. Acho que a nossa conversa foi muito enriquecedora. A gente pensou isso aí juntos, como eu disse, no mês passado, quando a gente estava aí em BH com vocês. Então, eu gostaria de te agradecer a Zurich. Isa, você quer fazer um agradecimento aí também? Acho que agradecer mesmo a você, a sua presença. Acho que essa conversa foi, muito enriquecedora. Um termo que ficou muito para mim foi comunicação horizontal. Acho que é uma coisa que a gente tem que levar para toda a nossa vida, para todos os tipos de reuniões que a gente tiver, porque é realmente uma coisa que a gente pega de exemplos das audiências públicas. Pelo que eu pude presenciar dessa última que aconteceu em julho, essa parte da comunicação horizontal foi impecável. Então, muito obrigada. Foi um prazer ter você conosco. Então, passo a palavra para você. Obrigado, Amanda. Obrigado, Isa. Vou reforçar os agradecimentos a toda a equipe da Viex, que a gente tem um carinho enorme e sabe da qualidade, assim, excelente de toda a equipe, né? E a gente viu isso nessa parceria que a gente teve. E essa comunicação horizontal tão efetiva, sem dúvida nenhuma, é fruto do trabalho de toda a equipe da Viex. Mas, bom, em resumo a toda essa história, né, eu acho que esse momento, esse expediente público e todos os outros, né, eu acho que são, assim, condições fundamentais para garantir que a democracia, de fato, seja exercida, né? A gente falou aqui agora um pouquinho de justiça social e a pergunta do pós-Covid me fez refletir muito sobre essa questão, né? A democratização do acesso à informação, a democratização do acesso à tecnologia, eu acho que são pressupostos para que a gente alcance esse outro patamar, né? Esse novo paradigma referente às formas de participação social. A gente tem que garantir, né? Independente da condição social, econômica de cada indivíduo, o mais importante é que as pessoas sejam ouvidas e que seja esclarecido para elas todo esse propósito, né? Falando não só do licenciamento ambiental, as licitações públicas. A gente está vivendo num contexto já há algum tempo no país, né, de uma discussão muito árdua sobre corrupção, e a gente está farto disso, né? A gente quer, de fato, que as coisas sejam transparentes, e eu acho que a audiência pública, sem dúvida nenhuma, é um dos instrumentos para isso. A gente tem vários no Brasil, o plebiscito é um exemplo, né, também de forma de participação social. A gente tem vários instrumentos de apoio à gestão pública, né? Orçamento participativo é outro deles. Então, assim, são várias formas. Quanto mais a sociedade consegue participar e que, por mais que não haja consenso, mas que se busque um propósito comum para o coletivo, um bem para todos, que eu acho que é um desafio da humanidade atual, e a grande expectativa minha, no pós-Covid, voltando àquela pergunta, é que a gente saia dessa com esse aprendizado, né? A gente viu que no Covid, a saúde de um é a saúde de todos, a participação social também é isso. Eu acho que o interesse coletivo é o interesse de cada um, né? De todos. Então, assim, pensar de forma individual
normalmente não leva a bons resultados, né? A gente tem que garantir que a sociedade, de fato, interage entre si, sem haver necessariamente consenso, mas que busquem propósitos comuns. Isso é um princípio também que a sociedade, uma sociedade democrática, né, deveria buscar para a gente abrir mão de modelos totalitários, né, onde uma voz única assume uma proporção gigantesca e a gente tem que comprar essa ideia. Muito pelo contrário, né, a gente tem que garantir que todos sejam ouvidos e que a democracia prevaleça sempre. Eu acho que isso é a meta principal de uma audiência pública e de qualquer instrumento que vise a participação popular. Sem dúvidas, André, eu concordo com você plenamente. Isso aqui não é um debate, não é uma entrevista, mas eu gostei bastante de todas as suas colocações. E, pessoal, isso aqui, então, foi uma entrevista, mais uma entrevista para o Coral. Eu vou, inclusive, colocar aqui para vocês o link para vocês entrarem lá, se vocês acessarem isso pelo nosso YouTube. O Coral é uma plataforma de informação da Viex. A gente está bastante animado aí com esse novo projeto. O André só mais um player que participou com a gente. E vou convidar ele para participar de muitos outros projetos dentro do Coral ainda. Pedi para ele mandar aí um artigo, eu sei que deve ter escrito muitos. Então, eu queria agradecer ao André, agradecer a Zurich, agradecer a todos que estão aqui no estúdio com a gente, Giovana, Rodrigo, Luma, o pessoal que está em casa, a Isa, e é isso. Até a próxima, gente.